A Bíblia diz assim: quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando. Como rimos e cantamos de alegria. Então as outras nações disseram: o Senhor fez grandes coisas por eles. De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Ó Senhor, faze com que prosperemos de novo, assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios. Que aqueles que semeiam chorando, façam a colheita com alegria. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. Amém, queridos? Eu queria, nessa noite, ministrar uma palavra que tem como título discernir nos tempos. Nós precisamos aprender a discernir os tempos. Quando nós falamos em discernimento, nós estamos falando na capacidade de compreender certas situações, de nós podermos compreender aquilo que é certo e aquilo que é errado, de nós chegarmos em determinados momentos da nossa vida e nós conseguimos fazer juízo daquilo, nós conseguimos, na verdade, avaliar as coisas com clareza e com bom senso. Então nós precisamos aprender a discernir os tempos que estamos vivendo, para que nós não possamos errar. Você imagina que Deus tem coisas boas para nós, Deus tem os melhores planos para a nossa vida, Deus tem um tempo de alegria. A Bíblia diz que o que o olho não viu, o ouvido não viu, não chegou no coração do homem, que Deus tem reservado para nós. Deus tem um destino para nós. E eu estava falando com jovens no domingo passado, nem todo mundo vai viver ou alcançar o destino que Deus tem para eles. Quantas pessoas que nós conhecemos, que viveram e morreram, sem viver aquilo que Deus planejou para ele. Você imagina que quando um filho cresce e nasce, você tem planos para o seu filho. Você quer que ele tenha sucesso no casamento, você quer que ele tenha sucesso na faculdade, você quer que ele tenha sucesso financeiro. E talvez você sonhe planos para ele. Da mesma forma, Deus tem sonhos para nós. Mas nem todo mundo vai viver na vida aquilo que Deus tem para ele. Porque a única forma de vivermos isso é estarmos no centro da vontade de Deus. A Bíblia diz que, em outra tradução, quando o Senhor restaurou a nossa sorte. Olha bem, esse povo está dizendo que há algum tempo eles estavam sem sorte. Para vocês entenderem quem era o povo de Israel, quando Deus os liberta do Egito, Deus planeja que eles fossem um povo tão abençoado, que todas as nações olhariam para eles, veriam a bênção de Deus e gostariam de ser como eles eram. Mas agora nós vamos ver que esse povo que Deus planejou para que eles fossem livres, um povo abençoado, um povo próspero. Lembra? Deus promete para esse povo uma terra que emana leite e mel. Mas em algum tempo diz que esse povo perde toda a sua liberdade e eles são levados agora cativos. Então a Bíblia diz, o tempo que o Senhor restaurou a nossa sorte, o destino daquele povo não era que eles fossem cativos. Deus não havia formado aquela nação, os filhos de Abraão, para que vivessem escravizados. Deus não nos fez para sermos cativos, para estarmos escravizados à depressão, para estarmos escravizados ao pecado, às bebedices, à prostituição. Deus não nos fez para estarmos presos a isso, mas aquele povo também não havia sido feito para ser prisioneiro, mas eles estavam vivendo como prisioneiros. E quando fala que Deus restaurou a sorte, um dos significados da palavra sorte é destino. Deus restaura o destino deles. Diz que em um determinado momento, Deus vira a sorte deles e eles começam agora a viver novamente aquilo que Deus havia chamado eles para viver. Deus os havia colocado no trilho novamente. Quantas pessoas que entram nessa casa, porque essa casa é uma casa de oração, que estão fora do trilho a sua vida. Que na verdade estão, em vez de caminhar para cima, estão caminhando para baixo, ladeira abaixo. A sua vida está se destruindo a cada dia. E talvez a cada dia que passe, você está mais longe dos planos de Deus para você. Porque não foi isso que Deus te chamou para viver. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o arbítrio do nosso coração. Então, entenda algo, Deus nos chamou para que possamos viver. Geralmente a gente fala assim, né? Olha,
Se você tem pais, quantos conselhos eu dou? Se você tem pais, faça. Se você não tem pais, não faça, porque Deus está onde você sente paz. Mas na verdade, nós não precisamos sentir paz para fazer algo. O Filho de Deus, ele precisa andar em paz. E quando algo vem e tira a nossa paz, é porque não é o caminho de Deus para nós. Porque Deus tem paz mesmo em meio às lutas, Deus tem paz em meio às adversidades. Então, a nossa vida é uma vida para andar em paz. Nós temos paz com Deus. E encontrarmos paz também em Deus. Só o que acontece? Eu vejo que nós temos vivido hoje um tempo em que muitas pessoas têm uma fé, mas uma fé misturada. Não é a fé genuína na palavra de Deus. Lembra que eu comecei falando assim? Jesus disse, quem crê em mim, fará as obras que eu faço, e as fará maiores ainda. Jesus está falando de uma fé genuína que gera milagres, e que nos faz viver aquilo que Deus tem para nós. Agora, por quê? Porque muitas pessoas têm sido influenciadas por pessoas erradas. Salomão diz que a sabedoria está na multidão de conselhos. Olhe bem, o sábio Salomão era um homem tão sábio, e a Bíblia diz que ele se cerca então de homens que tinham bons conselhos para ele. Por quê? Porque quando existem coisas que nós não podemos decidir sozinhos, existem então momentos que nós devemos buscar conselhos, e Salomão começa a dizer isso, a sabedoria está na multidão de conselhos. Você precisa se cercar de bons conselheiros, você precisa se cercar de pessoas que realmente vão somar na sua vida, e vão abençoar você. E o que eu vejo? Muitos falsos mestres têm se levantado, e têm feito com que pessoas tenham a sua vida presa ao pecado ou ao erro, e pessoas então têm tido a sua vida amarrada por causa dos maus conselhos. Vivemos em um tempo em que muitas pessoas querem ser mestre. Você liga na internet e você vai ver todo tipo de pregação. Você vai ver pregação que te agrada, você vai ver pregação que não te agrada. Você vai ver homens sábios e você vai ver homens que por trás de uma pseudo-sabedoria usam aquilo para atacar pessoas. E hoje nós estamos vendo um tempo em que todo mundo quer ser mestre. A Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 1, no versículo 4, diz assim: e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis, que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. O objetivo desta instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Ele está dizendo assim: parem de discussões, de genealogias, mitos, que na verdade não trazem nada, não somam em nada, não produzem o amor. Eu vejo que tem muitas pessoas que têm se alimentado de coisas que não fortalece o seu coração e não fortalece o Evangelho. Eu ouvi há pouco tempo atrás um pastor dizendo, e eu achei isso muito legal. Queridos, às vezes nós ficamos presos em discussões teológicas que são, como eu posso dizer, secundárias, e deixamos de viver o verdadeiro Evangelho de Cristo. E um ataca o outro, e eu vou dizer uma coisa: essas discussões teológicas não alimentam, porque o que alimenta é o amor, é a palavra de Deus, é a fé em prática, é a transformação de Deus na minha vida, é a palavra genuína. A teologia é o que dá gosto. Você imagina o seguinte: a teologia é a goma de mascar, e a palavra é o Evangelho. Tem gente querendo viver da goma de mascar, daquilo que dá gosto. E aí nós vamos ver falsos mestres se levantando. E aí ele diz mais aqui, versículo 6: alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações categóricas. Então o que muitas pessoas pegam? Elas querem reproduzir o que ouve, e elas querem discutir para ter razão, mas na verdade não tem conhecimento. A Bíblia está dizendo que todo mestre precisa ter conhecimento, não apenas do que está falando, mas ele precisa ter um conhecimento geral. Ele precisa olhar para uma determinada situação e ter conhecimento. E hoje nós vemos meninos querendo ensinar.
E muitas pessoas, porque a palavra lhe agrada, ouve isso, e ele começa a seguir. Na verdade, tirando ele do centro da fé genuína, que é o amor. E começamos dentro da igreja, vivemos coisas inúteis. De coisas inúteis que não servem para nada, apenas para dar gosto. Eu lembro quando eu era novo, na escola dominical, e rapaz, era muito legal, as discussões teológicas que nós fazíamos em sala de aula. O objetivo nosso era, o cara que ia dar aula, era apertar o professor. Quem apertasse mais, entendeu? Até o professor não ter resposta. O nosso gosto era isso. E o que isso edificava? Nada. Só dava o gosto. Porque o evangelho não é isso. O evangelho é fé e é amor. E é nisso que nós devemos estar ligados um ao outro. Você está entendendo, amado? Amém ou não? Aí eu vejo um monte de gente, pastor Marcos falou, tem um pastor, rapaz, que fala palavrão no púlpito, e ele ainda encontra um argumento bíblico para isso, e quer discutir. A gente fica em discussões, que não deveríamos estar, sendo que a Bíblia diz que nós conhecemos alguém pelo fruto, e é pelo fruto que conhecemos. Se ele expressa Jesus em amor, se o falar dele é como Jesus, se ele anda como Jesus, se ele fala como Jesus, se ele trata as pessoas como Jesus, aí nós vamos conhecer quem é quem. Não quando ficamos em discussões inúteis. E então muitas pessoas têm levado outras pessoas a errar, porque vivemos em um tempo em que muitos querem ser mestre. E eu vou falar mais. Tiago capítulo 3, versículo 1 diz assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Sabe que Paulo está dizendo, não queira ser mestre, porque o mestre vai ser julgado com maior rigor. Você que quer ser mestre, preste atenção, você está preparado? Porque Deus vai exigir mais de você. Às vezes você nos vê aqui pregando a palavra de Deus, alguém pensa assim, o pastor acha que está acima de tudo. Não, existe alguém que nos ensina e é Deus, e Deus ensina. Eu estava falando uma vez com alguns pastores, o cara quando se torna pastor da igreja, ou o cara vira crente, ou ele pede para sair. Porque Deus ensina, Deus cobra, e nós vamos dar conta. E eu vou dizer para você, você que talvez está aqui na igreja, você é um ex-pastor. Não existe ex-pastor, nem no inferno você será ex-pastor. No inferno você dará conta como pastor, no céu você dará conta como pastor. Você que conhece a palavra de Deus, nós vamos dar conta daquilo que vivemos e como nós exigimos das pessoas. Amém? Você entende isso? Então quando você encontrar alguém, se você quer receber misericórdia, dê misericórdia a ela. Se você quer receber amor, dê amor a ela. Nós precisamos dar aquilo que queremos receber. Versículo 13 de Tiago diz, quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade que provém da sabedoria. Você quer saber se alguém realmente é sábio, você vai conhecer ele pela procedência dele. Ouça, nós temos irmãos que nós pensamos diferente teologicamente, mas o nosso Deus é o mesmo. Tudo isso é secundário, Jesus está acima de tudo. Não existe igreja melhor, essa igreja não é melhor do que a igreja que está aqui do lado ou na outra esquina. Nós somos irmãos e nós queremos o mesmo céu e estamos buscando com o mesmo coração. Então se você entrou aqui, abra o seu coração para Jesus, porque a nossa única intenção nesse lugar é glorificar Jesus, que Ele seja exaltado e Ele seja visto nessa casa. É para isso que Jesus nos chamou. E você vai conhecer alguém se ele é sábio pelo procedimento dele, pela humildade que ele tem. As pessoas brigam para ser reconhecido, brigam para ser alguém, mas o sábio não é assim. Diz mais, versículo 14, contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena. Não é espiritual, é demoníaca. Então eu vou falar para você, se você começa a ver alguém que começa a falar mal de alguém,
alguém que não respeita aquilo que é diferente, alguém que chega na internet e arrebenta alguém, porque a Bíblia está dizendo que isso é uma sabedoria demoníaca. Então existem pessoas que estão sendo dirigidas por doutrina de demônio. E às vezes nós sentamos aqui, ensinamos a palavra de Deus, mas as pessoas não ouvem a palavra de Deus, ouvem conselhos errados, e por ouvirem conselhos errados, têm vivido uma vida sem sorte, sem destino. Porque não dá valor para aquilo que alimenta a sua alma. Está na hora de crescermos e deixarmos de sermos como meninos e nos tornarmos homens de verdade. E quando eu falo homens, eu falo pessoas com responsabilidade. Responsabilidade cristã. Responsabilidade quanto ao reino de Deus. A Bíblia diz mais. Vamos para o versículo 17. Você quer saber se alguém é sábio? A Bíblia diz assim: mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, depois amável, depois compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Quando você ouvir alguém que quer lhe ensinar, quando você parar para ouvir alguém, veja se você encontra a sabedoria que vem do céu na vida dele. Porque o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. E aí eu quero perguntar para você, quem é que você tem trazido para ser o seu conselheiro? Porque quem você traz para ser o seu conselheiro vai determinar a sorte que você vai viver. E muitas vezes nós nos cercamos de pessoas erradas. E eu quero que você entenda que nem todo mundo que serve para ser nosso amigo serve para ser nosso conselheiro. Porque os conselheiros precisam ter uma visão. A visão do céu, daquilo que Deus tem para nós. Olhe bem, Roboão, filho de Salomão, tinha alguns amigos. Eles eram ótimos amigos. Se você for ver o contexto, você vai ver que eles eram amigos que colocavam Salomão para cima. Quem não quer ter um amigo, coloque Salomão, a sua vida para cima, o seu coração para cima. Quem não quer ter amigo assim? Cara, tu é o cara, tu é bonito. Não, você é feio, não, você é bonitão, vai lá, você consegue. A Bíblia diz que quando Roboão se assenta no trono, o povo o procura e diz assim: Roboão, nós não estamos aguentando. A pressão é muito grande, o seu pai era muito pesado com a gente. Alivia um pouco o peso. Roboão agora vai procurar o quê? Os conselheiros. Ele procura os seus amigos. E os seus amigos dizem assim: que nada, Roboão. Fala para eles que é o seguinte: se teu pai era pesado. Cara, então eles não viram você ainda. Se teu pai era o cara, você é mãe. Vai lá, Roboão. Mostra quem você é. E ele procura os conselheiros do seu pai. Salomão diz que a sabedoria está onde? Multidão de conselhos. Olhe, Salomão tinha bons conselheiros. Os bons conselheiros do seu pai estavam disponíveis para ele. Olhe bem, querido. A bênção de Deus, e Deus já nos conectou às pessoas certas, mas nós não conseguimos enxergar e nós valorizamos as pessoas erradas. Sabe o que acontece? Nós começamos a andar com pessoas erradas, sentamos nas rodas erradas, falamos com pessoas erradas, conselhos errados, que não nos levam para aquilo que Deus tem para nós. Porque muitas pessoas nos procuram muitas vezes, e as pessoas quando nos procuram, começam a falar. E às vezes eu pergunto: você quer apenas falar, ou você quer ouvir o que você precisa? Porque muitas pessoas se contentam apenas em falar. As pessoas não querem conselho, as pessoas querem abrir o coração e desabafar. Aí agora os conselheiros do seu pai falam assim: Roboão, calma, vai com calma. Cara, afrouxa um pouco, vai devagar. Roboão segue os conselhos dos seus amigos. Eles eram maus amigos? Não eram maus amigos. Só que eles não serviam para ser conselheiros. Nem todos os nossos amigos servem para ser nossos conselheiros. Você está entendendo? Amém? Posso ouvir um amém?
Salomão não valorizou os conselhos que seu pai tinha, mas ele valoriza os seus amigos. Existem pessoas que servem para ser nossos amigos, mas não servem para ser nossos conselheiros. Lembra? Abimeleque aconteceu isso. Quando ele mata seus 70 irmãos, ele vai para a terra da sua mãe. Ele aconselha aquele povo a matar os seus irmãos. Olha que coisa terrível. Os filhos de Gideão deu a vida por aquele povo, e agora aquele povo destrói a sua família. Queridos, quantas vezes nós somos levados para o caminho errado por causa de conselhos errados? Nós podemos deslumbrar um fruto de bênção, por mais que ele pareça estar distante de nós. Olhe bem, Deus diz assim para esse povo: eu tenho uma sorte diferente para vocês. Eu não quero que vocês sejam e vivam como escravos. Eu quero que vocês tenham uma vida abençoada. Ouça o que Deus está dizendo aqui. Deus está dizendo para nós, Ministério Vida Nova, que Deus quer que nós tenhamos uma vida abençoada. Deus quer que você seja próspero. Deus quer que o seu casamento seja abençoado. Então eu quero que você entenda que você pode deslumbrar a bênção de Deus, ainda que pareça que está distante de você. Deus vai mudar a sua sorte. Deus tem tempos novos para você. Deus tem tempos abençoados para você e sua casa. Quantas pessoas tiveram a sua vida destruída ou estão ainda colhendo fruto por causa dos maus conselhos? Mas aí, meu irmão, você vai ver, nesse versículo 1, o Senhor, Deus, nos trouxe de volta para Jerusalém, mudou a nossa sorte. Quem é que muda a sorte? Quem muda a sorte? Quem muda a nossa sorte? Nós precisamos reconhecer que Deus é aquele que determina a nossa vida. Nós precisamos reconhecer Deus na nossa vida. Sabe que aquele povo começa a ver: Senhor, olha, quando o Senhor mudou a nossa sorte. E às vezes nós estamos lutando com a nossa força. Nós estamos tentando ser alguém com a nossa força, salvar o nosso casamento com a nossa força, viver o que Deus tem para nós com a nossa força. Não, você não vai conseguir viver. Você só vai viver se você estiver no centro da vontade de Deus, é em Deus. Terça-feira a gente teve um culto muito abençoado aqui. Foi maravilhoso o culto. A Jéssica ministrou sobre adoração. Poucas pessoas eu ouvi falar de adoração como a Jéssica falou na terça-feira. E ela ensinou literalmente a igreja a adorar. Quem estava na terça-feira aqui? Foi algo incrível nesse lugar. Foi bênção ou não foi? Irmãos, Deus era muito presente nessa casa. A presença de Deus, ela inundou esse lugar. Por quê? O que nós fazemos muitas vezes na nossa vida? Nós decidimos os nossos passos, decidimos os rumos que queremos tomar, tomamos o rumo que entendemos que é bom, e depois dizemos: Senhor, vem com a gente. A gente começa a orar, a gente fala: Senhor, vem, Senhor, vem. Tu casa com o cara que tu quer casar. Não perguntou para Deus quem era, aí começa a sofrer. Aí vem para a igreja, jejua, ora, e vigília, e não sei o quê. Por quê? Porque você tomou atitude e não perguntou para Deus se era isso que Deus queria. O segredo não está em você viver e chamar Deus para estar contigo na tua vida. O segredo é você estar aonde Deus está. O que a Bíblia diz? Deus habita no meio dos louvores. O segredo, irmãos, vamos trazer a presença de Deus. Começa a orar, vamos lá, e faz jejum, 7 campanhas, 7 dias, 7 voltas, para ver se Deus vem. Não, você não precisa, irmão, fazer nada para Deus vir. Vai para onde Deus está, começa a adorar. Tem louvor? Se tem louvor no seu coração, verdadeira adoração, Deus vai estar lá. Vai para onde Deus está. Aonde Deus está? Nós devemos caminhar aonde Deus está, buscar o que Deus está falando, buscar o que Deus tem para nós. Tudo que tem acontecido nesse ano, coisas maravilhosas e incríveis, meu irmão, não está porque nós tomamos a decisão de fazer, não, é porque nós procuramos ver aonde Deus estava. O que o Senhor quer para a minha vida? Deus, eu quero estar onde o Senhor está, é ali. Aleluia, é no monte, eu quero estar no monte. É na cruz, eu quero estar na cruz. Aonde o Senhor está?
Nós não podemos viver segundo o nosso própria vontade, você entendeu? E aí você tem que entender, se você reconhece que a bênção vem de Deus, quem reconhece que a bênção vem de Deus? Então viva para agradar a Deus. Nós estamos vindo para agradar pessoas, mas você tem agradado a Deus com a sua atitude, o seu coração. Não precisa dizer para um pecador que ele é pecador, você sabe se você tem agradado a Deus ou não. Sabe o que Josué e Caleb diz quando voltam os espias da terra e diz assim: olha, aquela terra é pesada demais, nós não vamos conseguir. Os homens que tem lá são gigantes. Eles dizem assim, enquanto aquele povo está com medo, eles dizem: se o Senhor se agradar de nós, o Senhor nos dará aquela terra. Se o Senhor se agradar, o segredo está em o Senhor se agradar de você. Você quer que a sua sorte seja mudada, então você precisa agradar a Deus. E nós agradamos a Deus com um coração puro, um coração sincero, com uma conduta verdadeira. É isso que nós precisamos diante de Deus. Não é o quanto você é capaz de fazer. Você pode ser uma pessoa letrada, uma pessoa inteligente, cheia de força, mas eu vou te falar uma coisa: toda a tua força, toda a tua sabedoria não tem o poder de te fazer chegar aonde Deus quer te fazer chegar. Então você não tem que se preocupar com a capacidade que você tem de fazer algo, mas você tem que se preocupar com a capacidade que você tem de agradar a Deus. Porque muitas pessoas entram na igreja, entram de um jeito, saem do mesmo jeito, porque não se preocupam em agradar a Deus. Sabe, aquele povo foi para o cativeiro, lembra? Aquele povo que foi feito para ser livre, a Bíblia diz que eles foram para o cativeiro. Sabe por quê? Porque deixaram de agradar a Deus. A única coisa que pode te impedir a não viver o que Deus tem para você é não agradar a Deus. Aí eu pergunto, quantas pessoas vêm aqui saíram de famílias totalmente destruídas? Talvez os pais de alguns ainda estão perdidos no mundo e você está aqui. Olhe um pouquinho para fora, é isso que você quer viver na sua vida? Você vai continuar dando sequência a essa maldição que parece que tem seguido a sua casa de geração em geração? Em nome de Jesus, precisa parar em você. Mas para isso você precisa se preocupar em agradar a palavra de Deus. Viver de acordo com a palavra. Deus não está na mentira, Deus está na verdade. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, eles estão dizendo: nós estávamos sem rumo, sem um destino. E Deus nos deu um destino novamente. Levante a mão quantas pessoas estão sem destino. Levante a sua mão, levante a sua mão. Eu quero profetizar um novo destino sobre você nessa noite. Deus te dará um novo destino. Deus te dará um novo destino. Deus te dará um novo destino. Aleluia. Aleluia. Eles se impressionam com as coisas grandes que Deus tinha reservado para eles, mesmo quando eles ainda não conseguiam enxergar. Diz que parecia que eles estavam sonhando. Eles se impressionam com aquelas coisas tão grandes que Deus tinha reservado para eles, porque eles não conseguiam enxergar isso. Feche os seus olhos, por favor. Deus já pôs o seu destino no seu coração. Você consegue contemplar uma família diferente da que você veio? Você consegue contemplar um futuro abençoado? Você consegue contemplar o que Deus vai fazer com você? Como os que sonham. Então eu quero dizer para você, você pode sonhar. Eu convido você a sonhar os sonhos de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Sonhe, sonhe, sonhe. Contemple as coisas grandes que o Senhor irá fazer. Não depende das circunstâncias, depende dEle. Diga assim: Deus depende só do Senhor. Reconheça isso. Reconheça isso. Diz mais: como rimos, cantamos de alegria, então as outras nações disseram: o Senhor fez grandes coisas por eles. De fato o Senhor fez grandes coisas por nós, e por isso nós estamos alegres. Nós precisamos discernir o tempo, porque existe o tempo da nossa vida, existe o tempo da nossa sorte ser restaurada.
Talvez você está vivendo um tempo sem destino, mas Deus está chegando, e quando nós reconhecemos que depende de Deus, sabe por que nós entregamos a nossa vida a Jesus? Porque geralmente a maioria das pessoas que chegam aqui, chegam em frangalhos, porque entenderam que elas não são nada, e por mais que ela faça, não tem como ter vitória por ela mesma. Então ela vem quebrada aos pés do Senhor, ela reconhece em Deus. Tem um tempo de reconhecer Deus, que tudo vem do Senhor, mas tem o tempo da nossa vida, a nossa sorte ser restaurada. E quem restaura a sorte é Deus. Existe o tempo de chorar, existe o tempo de cantar, existe o tempo de se alegrar, mas existe o tempo da sorte ser restaurada. Eu acho tão lindo aqui, quando ele fala aqui, que restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Eu lembro que eu falava sobre isso, e quando eu descobri, eu achei lindo, maravilhoso. Existe o tempo da sequidão. Negueb é um deserto, um lugar muito árido, mas existem canais que passam por um Negueb, e quando você chega lá numa determinada estação do ano, é árido demais, não tem nada, só tem terra. Mas alguns lugares existe assim, e tem uma placa que diz assim, cuidado com a correnteza. Você chega lá, não tem nada, até que chega o tempo da chuva. Diga, o tempo da chuva. Pastor entrou aqui falando do tempo da chuva. Existe o tempo da chuva, o tempo da chuva chegou. Quando vem o tempo da chuva e vem sobre as montanhas, aquelas geleiras são derretidas, e de repente, do nada, vem aquelas torrentes de água que entram por aqueles canais e molham todo o deserto. E quando molham todo o deserto, se você está ali, de repente aquelas torrentes vêm, se você não toma cuidado com a correnteza, ela te leva. Está tudo deserto, mas existe uma placa, cuidado com a correnteza. Às vezes na nossa vida, está tudo deserto. Deus, por quê? Deus, para onde o Senhor está me levando? Mas ouça bem, existe o tempo da restauração. E depois que aquelas águas lavam aquele lugar, você vai ver que as plantas começam a nascer e o deserto floresce. Quando o autor do Salmo 126 está falando disso, ele sabe do que ele está falando, porque ele está falando de algo que ele viu. O que ele quer é que as pessoas consigam olhar na mesma ótica que ele. Que aqueles que estão vivendo no deserto árido, não se preocupe, porque as águas são do Espírito, e o Espírito Santo está trabalhando, ouça bem, o Espírito Santo está trabalhando na tua casa, ele está trabalhando na tua família. Quando você menos esperar, você vai ver as torrentes de água vindo, e por onde essas correntes passarem, vai florescer. Quero te falar uma coisa nessa noite, não se preocupa, vai florescer. Ainda que não pareça, ainda que você não veja, ainda que você não sabe de onde vai vir, vai florescer. Nós temos lá no recanto um pé de caqui, logo ali na entrada, quando a gente entra no refeitório, e aquele pé de caqui, meu irmão, quando dá, caqui chocolate, né? Quando dá, aquilo fica empanturrado. Aí um dia a irmã chamou para podar as árvores lá. Quando eu cheguei, e é interessante, quando passa a época de frutificar, aquele pé de caqui, ele cai todas as folhas caem. E o rapaz foi lá, ele podou, gente, ele matou o pé de caqui. O pé de caqui não sobrou quase nada, só ficou a filetinha assim. Eu falei, Sandra, mataram o pé de caqui. A Sandra falou, não precisa se preocupar não. Ele falou que quando chega na época vai dar. Só que ele vai dar e vai dar com mais força ainda. Passou o tempo, até que chegou o tempo. O tempo. Irmão, eu cheguei naquele lugar quando eu vi aquele pé de caqui, empanturrado de caqui. Ele parecia estar morto. As folhas começaram a nascer de novo, o fruto começou a brotar de novo.
Olhe bem, quem olha para você pensa que acabou, pensa que morreu, pensa que não vai dar mais, não se preocupa, porque o Senhor vai restaurar a sua sorte. Essa verdade tem queimado no meu coração, não importa, parece estar morto, parece estar seco, mas não vai morrer, até que venha o tempo da chuva. Acabou? Você pensa que acabou? Eu venho trazer uma palavra de Deus para você, Deus manda dizer: não acabou. Ele vai vir. Ele não vai tardar. Ele vai vir a teu favor. Você não sabe de onde vem, mas Ele vai vir. Ele vai vir. Levante a sua mão, Ele vai vir sobre a sua vida. Oh, aleluia! Aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando, cheios de alegria. Existe o tempo, meu irmão, de Deus restaurar a sua sorte, mas existe o tempo de você colher o fruto da perseverança. Está dizendo assim: olha, aqueles que saíram chorando, façam a colheita com alegria. Aqueles que saíram chorando, levando semente para semear, irmão, você precisa entender que o tempo de semear é um tempo difícil. Sabe por que o tempo de semear é um tempo difícil? Porque você olha para a lavoura e não tem nada. Você joga a semente, a terra continua como está, você não sabe se vai brotar ou não. Precisa de fé para semear. Você fala: Deus, eu estou orando pelo meu marido está lá. Você acha que você está perdendo o seu tempo? Não, você está semeando em fé, semeia em fé. O meu filho está perdido, não, semeia em fé. Ele está dormindo, ore por ele. Ele está andando, ore por ele. Ele ligou para você e fala: filho, eu te abençoo. A verdade de Deus tem que ser impregnada no coração dele. Semeie. Às vezes as pessoas veem Deus fazendo coisas na nossa vida e pensam: ai, que legal, aquele cara é um cara de sorte. Não, nem sempre tivemos a sorte, mas um dia Deus mudou a nossa sorte. Estava tão feliz vendo os jovens e adolescentes aqui. Que alegria que eu tenho quando vocês vão para a faculdade, para as escolas, quando vocês expressam Jesus no trabalho. Que alegria que eu tenho. Esses dias uma irmã me chamou aqui e falou: pastor, lá no meu trabalho, Deus me deu a oportunidade de falar de Cristo. As pessoas vêm me procurar. E isso é bom demais. Você não tem noção da alegria que temos. Mas como isso foi semeado em lágrimas, em choro. Mas preste atenção, eles estão levando a semente e chorando. Levando a semente, sabe o que está dizendo? Eles não param de levar, não levaram a semente, eles estão levando a semente. Você não pode parar de semear. Muitas pessoas estão sofrendo hoje porque vocês semearam coisas ruins lá atrás. Você quer colher coisas boas em 2021? Comece a plantar coisas boas em 2020. Não erre naquilo que você planta. E não é plantar um dia. Então a gente começa: Senhor, eu vou para a igreja todo domingo. Aí você vem o primeiro domingo, o segundo já está cansado, chovendo, para quê? Não é levou um dia, é o que leva todo dia. Levando a semente todo dia. Eu estava conversando com a Andressa Mello, a Andressa, nossa tecladista, né? E ela estava falando: pastor, a vida toda, eu estava na igreja, eu fazia isso, fazia aquilo, cantava nas irmãs, tocava, regia, não sei o que, parará. E eu ficava e eu pensava que isso era ser crente. Quando eu cheguei aqui, eu fui desconstruída e reconstruída novamente. E eu comecei a entender algumas coisas, e eu estava falando isso com ela.
Irmão, você sabe o que é semear, você quer estar feliz, ter alegria, então nós precisamos colher vidas. Quando nós semeamos vida em alguém e colhemos a vida que ela recebeu, nós somos abençoados por Deus. A nossa alegria está nisso. Eu conheço um monte de gente que vive na igreja, empanturrado na igreja, irmão. Como ele não tem muita coisa o que fazer, é só ficar fazendo coisas materiais, ou com uma visão material, ele começa a brigar, fofocar e tal. É isso. Porque não está focado no que tem que focar. Você trabalha para Jesus, você está na recepção. Então, receba as pessoas bem, porque cada pessoa, cada sorriso que entrar no coração de alguém que está aflito, e ele receber paz, você vai colher o fruto disso. E quando nós começamos a entender que é semear em vidas com propósito, hoje ela discipula crianças no teclado. Ela ensina, você viu as nossas crianças tocando aqui? Aquelas crianças são discípulos dela aqui. Não existe paga melhor do que você entender que o que você está fazendo, o que você recebeu não ficou em você, mas você é um canal de bênção para alcançar uma geração. Você não foi feito para reter bênção. Você não foi feito para ouvir a palavra e reter a palavra. Você não foi feito para ser dique. Você foi feito para ser um canal de bênção. Você quer estar bem, então libere, para que aonde você passar, você possa liberar aquilo que recebeu. Porque quanto mais vida você liberar, mais vida de Deus será liberado sobre você. Aleluia! Muitos não compreenderam esse princípio ainda. Não é você fazer algo, é você fazer algo com propósito. Saber o que está fazendo. Aleluia, glória a Deus. Faça, mas faça com propósito de gerar vida em alguém. Faça com propósito de gerar vida em alguém, de mudar a história de alguém. Eu lembro um casal, quantas vezes nos procurou. Rapaz, os melhores pastores aconselharam aquele casal. Viviam pé de guerra, vieram do mundo, cheio de... E eu lembro que um dia eu falei com o pastor, eu falei, rapaz, quem mais vai aconselhar esse casal aí? Mas sabe uma coisa que eu achei legal? Eles nunca desistiram. Hoje eles são um casal de pastores, dirigem uma grande igreja, são super abençoados por Deus. Eu olho para eles e falo assim, como vale a pena nunca desistir. Deus restaurou a sorte deles, aquela família é outra. Mas durante todos aqueles anos de batalha, eles nunca desistiram de lutar pela sua família. Querido, eu quero que você entenda, tem um tempo de semear chorando, mas tem o tempo de voltar com alegria. Diga assim, existe o tempo de semear chorando, mas existe o tempo de colher em alegria. Está doendo? Está difícil? Não para. Não para. Não para. Não para. Não para. Não para. A colheita da perseverança. Não desista. Não desista da sua família. Não desista do seu filho. Não desista do seu marido. Não desista. Deus tem o melhor para nós. Eu quero terminar com um texto que Deus me deu, gente. Deus enfatizou isso no meu coração.
mas a aflição dos que estiverem sofrendo vai acabar. No passado, Deus humilhou as terras das tribos de Zebulon e Naftali, mas no futuro Ele tornará famosa essa região. O povo que andava na escuridão viu uma forte luz, a luz brilhou sobre os que viviam nas trevas. Tu, ó Deus, aumentaste esse povo e lhe deste muita felicidade, e se alegram pelo que tens feito. Tu arrebentaste as suas correntes de escravos, quebraste o bastão com que eram castigados, acabaste com o inimigo que os dominava, assim como no passado acabaste com os midianitas. Pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino, que será o nosso rei. Ele será chamado Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso. E aqui, a palavra que Deus disse para mim, feche os seus olhos, receba com as suas mãos assim: Príncipe da paz. Deus disse para mim, fala para que eles tenham paz, porque eu sou o príncipe da paz. E eu quero falar com pessoas que estão passando por águas turbulentas aqui nessa noite. Talvez seja o momento da semeadura, onde você não desiste, mas continua chorando. Deus disse, eu sou o príncipe da paz. Paz não é ausência de guerra, mas paz é o descanso que encontramos mesmo em meio à guerra. Tenha paz. Não olhe para hoje, olhe para aquilo que Deus tem para você lá na frente. Não olhe para a sorte de hoje, olhe que Deus irá transformar a sua sorte. E você chegou aflito nessa noite. Deus disse, fala para eles que eu sou o príncipe da paz. Deus, como será? O que vai ser? Deus diz, tenha paz. Descanse em meio à guerra, porque eu luto a sua guerra. Eu sou o teu Deus. Eu sou o teu capitão. Eu sou o Senhor dos exércitos, que te chamei, te escolhi e te dei um nome. Aqueles que estavam em trevas encontraram a luz. Há uma nova canção em meus lábios. É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte. Eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas
isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres.